Muito boa tarde, estamos começando aqui a entrevista com o Dr. Marcelo Vieira, que é o presidente do Pleito 2016 em Manaus. Nós vamos falar primeiro sobre o planejamento de segurança pública para essas eleições, doutor. Como é que vocês estão imaginando essa questão da segurança da eleição em Manaus? Olha, a Justiça Eleitoral ela tem feito um esforço muito grande para tentar prever todas as situações que possam acarretar qualquer tipo de intranquilidade no dia da eleição. A gente está partindo da experiência feita nas eleições de 2014, nas eleições gerais de 2014, na qual a gente pôde implementar um sistema integrado de segurança no dia da eleição, aproveitando já a logística da Copa do Mundo, que foi feita para a Copa do Mundo. E, de acordo com o que aconteceu em 2014, nós prevemos situações justamente para evitar. A experiência de 2014 foi excelente, né? Nós não tivemos grandes atropelos no dia da eleição. E eu penso também que os pontos que ficaram em voga, eles foram todos previstos para que não ocorresse novamente. Dessa vez a gente tem o apoio também das câmeras de segurança que funcionam nas escolas. Então a ideia é que todos os pontos da cidade, todos os locais de votação da cidade de Manaus, eles vão estar cobertos por câmeras, e na qual a gente vai poder não só ver em tempo real o que está acontecendo, mas também punir eventuais flagrantes que possam ser captados por essas imagens. E qual é a estrutura de pessoal para fiscalizar eventuais crimes eleitorais? Olha, os crimes eleitorais, na verdade, eleição, quem fiscaliza a eleição não é apenas as forças de segurança, mas qualquer eleitor. Os fiscais fiscalizando os fiscais e o eleitor fiscalizando todo mundo, né? Para isso existe também um mecanismo do Pardal, o aplicativo que foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, na qual ele vai ser também um grande aliado na busca dessas denúncias. Ocorrendo qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de informação, chegando qualquer notícia de informação de cometimento de qualquer delito, a gente tem, em primeiro lugar, a possibilidade de averiguar a verdade disso pelas câmeras, e não podendo nos deslocarmos rapidamente para poder verificar a realidade desse evento. Então, a gente pensa que tudo vai correr na maior tranquilidade possível. Considerando a eleição de 2014, qual foi o tipo de delito mais comum que foi identificado na eleição? A propaganda de boca de urna, ela continua sendo a maior ocorrência, né? Existem situações de desordem também causada por bebida alcoólica, por consumo exagerado de bebida alcoólica. A desordem dentro dos locais de votação, ela também é uma ocorrência muito comum. E como o interesse da Justiça Eleitoral é que a eleição flua da forma mais tranquila possível, esses eventos são prontamente atacados, combatidos, e por conta disso a gente tem toda uma estrutura montada para coibir. Tem situações que a pessoa pode ser presa no dia da eleição. Quais são essas situações? Todos esses delitos eleitorais, eles comportam a condução, né? Existem crimes de maior potencial, crimes mais graves, né? Por exemplo, o transporte ilegal de eleitor é um crime que prevê uma pena de 4 a 6 anos. Então, nessas situações, quem for pego praticando esse delito vai ser levado para a Polícia Federal e vai responder a inquérito. Né? Assim como a compra do voto específica, né? A compra do voto, uma situação que for flagrada a existência da compra do voto específico, ele enseja uma penalidade de maior potencial. Né? Então, nessas situações é encaminhado para a Polícia Federal, e nos de menor potencial, que é justamente a embriaguez, a desordem ou a propaganda de boca de urna, essas situações vão ser levadas para o Juizado Especial Eleitoral. Okay. Vocês também discutiram para essa eleição a gratuidade no transporte coletivo, né? De que hora até que hora o ônibus vai ser grátis?
Sim, a gratuidade de transporte coletivo, nesse ano, ela vai funcionar do período de 4 da manhã, que é o horário justamente que inicia normalmente o serviço das empresas de transporte coletivo, e vai até às 19 horas. O porquê dessa diminuição de horário em relação aos anos... Era até meia-noite antes, né? Sim, e ela começava na meia-noite e terminava na meia-noite. Por quê? Porque antigamente, antes do rezoneamento do eleitorado, antes da implementação da biometria, o eleitor normalmente ele morava em distâncias muito mais extensas, morava em locais distantes do seu local de votação. Agora não, com o rezoneamento o eleitor ficou forçado a votar em local próximo da sua residência. Então isso realmente tira do eleitor a necessidade de um transporte de longas distâncias, né? E ficou realmente o transporte coletivo visando apenas as pessoas que estão trabalhando nesse dia e que precisam sair dos seus trabalhos para poderem ir até o seu local de votação. Então não entendemos a necessidade da gratuidade por períodos maiores que esse, até porque a finalidade justamente é viabilizar o acesso do eleitor aos seus locais de votação. Sem a gratuidade do transporte, se permite completar, a gente tem certeza que haveria a prática de transporte ilegal de eleitores por parte de candidatos, e essa também, o estabelecimento da gratuidade do transporte tem essa finalidade. Agora, essa questão do transporte de eleitor é um negócio que se faz muito camuflado em Manaus, né? Sim. Você bota um carro sem identificação de candidato, sem nada, mas tem uma pessoa ali que chega num determinado local, convida os eleitores e durante a viagem ele tenta... Sim. Né, ali distribuir o santinho e pedir o voto do eleitor. É possível detectar esse tipo de coisa ou só se o eleitor denunciar? É importante que se diga o seguinte: a pessoa que comete essa prática, o cabo eleitoral, a pessoa mando do candidato que comete essa prática, ele está correndo o risco não só de ser preso, mas ele está correndo o risco de ameaçar o mandato do candidato dele se for eleito. O candidato para quem está trabalhando, o candidato pode perder o mandato a que está concorrendo se for pego numa situação dessa. Isso configura abuso de poder econômico e pode ser já a perda do próprio candidato. Então, além de estar correndo um risco para si de ser apenado com uma situação como essa, há a possibilidade também dele prejudicar o próprio candidato para o qual... Então, é a questão que se diz, ele arrisca se quiser, né? É crime? É. A gente vai tentar combater? Vai. As pessoas da Justiça Eleitoral estão preparadas, a gente tem todo uma experiência de identificar essas situações, e nós vamos tentar descobrir, nós vamos tentar coibir o máximo possível. Pegando uma dessas situações, poderá ensejar uma situação como essa. Então, é o risco que se corre, né? Tem um telefone que as pessoas podem denunciar esses casos? Sim, o Disque Eleições vai estar funcionando no telefone 0800 096 0004. Além do Disque Eleições, também vai funcionar em todos os colégios de votação. O eleitor ele vai poder ter a possibilidade de tomar informações, porque todos os colégios eles vão estar com funcionários da Justiça Eleitoral treinados para fazer todas as informações, a prestar todas as informações para o eleitor, de forma que ele exerça com naturalidade o seu direito ao voto. Ok. E com relação ao resultado, a votação ocorre de 8 da manhã, não é, até 5 da tarde. Sim. Em seguida já começa a apuração e o TRE tem uma previsão de que horário o eleitor já vai conhecer, se vai ter segundo turno em Manaus e conhecer os vereadores eleitos? Olha, é interesse da Justiça Eleitoral divulgar o resultado o mais rápido possível, né? A gente tem toda a estrutura montada para ser o mais ágil possível, contudo existem variáveis que podem prejudicar esse tempo. Nós dependemos da chuva para fazer transmissão, nós dependemos da possibilidade
não ocorrência de quebras de urna, ou então alguma situação que atrapalhe o fechamento regular das sessões de votação às 5 horas da tarde. Então existem muitas variáveis, mas a previsão otimista é que por volta de 19 horas, né, nós tenhamos já a possibilidade de divulgar esse resultado e como eu disse, tão logo nós tenhamos, nós vamos fazer essa divulgação o mais rápido possível. Eu só queria uma perguntinha para encerrar. A biometria é ali a identificação do eleitor. O TRE já fez testes para identificar se isso vai ser mais rápido ou mais demorado do que a identificação pelo nome? Na verdade, a finalidade da biometria é justamente também evitar mais um crime, que é o voto do eleitor por outra pessoa. A pessoa que detinha um título poderia votar no lugar do outro se não houvesse qualquer suspeita, qualquer impugnação da identidade do eleitor e fosse detectado no momento da votação. A biometria é uma segurança a mais para que cada eleitor tenha o seu direito ao voto respeitado. Ela já foi pensada há muito tempo, né? Pelo Brasil já foi testado em pequenas cidades, em cidades menores, né? E ela se mostrou absolutamente eficaz para poder banir esse tipo de conduta. Independentemente a isso, na impossibilidade ou algum defeito técnico, algum problema técnico, os técnicos da Justiça Eleitoral têm condições totais de fazer o conserto de imediato, durante a apuração, durante a votação. Então, não há por que a gente realmente se preocupar com relação à biometria. A biometria é um processo eficaz, é um processo simples de identificação e que vai realmente trazer uma segurança maior ao eleitorado. Agora, tem pessoas que têm uma certa dificuldade de identificação, né, do dedo ali, pelo aparelhinho. Se ocorrer de o aparelho não conseguir identificar ali a pessoa, o que acontece? O que pode acontecer? Não, o eleitor ele vai votar. Se o eleitor for daquela sessão, ele vai votar. Se caso a biometria não consiga ler a impressão digital do eleitor, existem outros mecanismos de identificação que vão ser adotados para poder garantir a ele o direito ao voto. Né? Então, por isso que nós recomendamos que o eleitor se dirija com um documento hábil, com fotografia, e ainda assim o mesário está preparado para buscar realmente a identificação, a buscar meios, a buscar numa conversa simples com o próprio eleitor, garantir que aquele eleitor seja aquele na qual existe na sessão eleitoral. Mas acaba a duplicidade de votos, acaba a duplicidade, não existe mais eleitor fantasma, vamos dizer assim, aquele eleitor que com base em documentos falsos fazia, né, títulos de eleitor, acabou com essa possibilidade, né? Então, realmente, o processo só veio para trazer ainda mais segurança ao processo eletrônico. Vai ter aquela lista ainda com o nome dos eleitores, né? Sim, e o eleitor pode levar só a identidade, sem o título ou não? Tem que levar a identidade? Ele precisa ele precisa de um documento público com foto, né? Ele precisa de um documento público, sempre levar consigo um documento público com foto. Ok. Nós agradecemos a participação aqui no nosso site Amazonas Atual do Dr. Marcelo Vieira, juiz do pleito de 2016 em Manaus. E convidamos todos vocês para no domingo acompanhar as nossas transmissões ao vivo pelo Facebook com informações quentíssimas da eleição 2016 em Manaus e no Amazonas. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.